Toda grande fortuna começa com um sonho e uma moeda. A minha começou em uma garagem úmida, com o cheiro de óleo diesel e o calor de um amor que não conhecia o luxo. Meu nome é Alberto Albuquerque. Hoje o mundo me conhece como o titã da energia, o homem que ilumina metade do país. Mas naquela época a única luz que eu tinha era o sorriso de Helena. Nós guardamos cada centavo, cada moeda de R$1 para construir o que hoje é a Albuquerque Global. Helena já tinha o Lucas, um menino de olhos curiosos que me chamava de pai, antes mesmo de eu aprender a ser um. Mas o destino é um agiota cruel. Ele me deu um império, mas me tirou a Helena. E no vazio que ela deixou, eu tentei preencher o meu coração com o brilho frio do ouro. Casei-me novamente, tive 3 filhos biológicos, Bruno, Carla e Diego. E sem perceber, permiti que o luxo os transformasse em monstros de porcelana. 30 anos depois, estou aqui. O quarto cheira a desinfetante caro e a flores que já começaram a murchar. Meus médicos, os melhores que o dinheiro pode comprar, balançam a cabeça em silêncio. 6 meses sem Alberto, talvez menos. Mas o que dói não é o tumor que consome meus pulmões. É o veneno que vejo nos olhos dos meus filhos. Quando eles entram aqui, eles não veem um pai, eles veem um testamento esperando para ser aberto. Bruno já discute com os advogados no corredor. Carla reclama que o hospital não tem uma boa iluminação para seus vídeos. Diego pergunta se pode usar o meu iate para uma festa no próximo final de semana. E Lucas está sentado na poltrona do canto, o único que segura a minha mão, com um tremor que não é de ganância, mas de medo de me perder. Eu precisava de um teste final. É um teste que separasse o joio do trigo, o ouro da lama. A transformação foi completa. O homem que vestia ternos de $10.000 agora vestia a própria miséria. Eu me sentei na calçada gelada, a poucos metros do portão monumental da minha mansão, o mármore da entrada, que eu mesmo escolhi, parecia mais frio do que nunca. A chuva começou a cair. Uma cortina cinzenta que lavava a dignidade de quem não tinha onde se esconder. Eu segurava a moeda. A mesma moeda de R$1 que Helena e eu guardamos naquela garagem. Para o mundo, era apenas um pedaço de metal. Para mim, era o meu último pedaço de alma. O primeiro a chegar foi Bruno. O som do motor do seu Porsche era um rugido de arrogância. Ele parou o carro e o farol alto me cegou por um momento. Meu senhor, por favor. Eu estendi a mão trêmula. Eu só tenho esta moeda. Ela caiu no bueiro. Você poderia me ajudar a pegar? É tudo o que eu tenho para comer hoje. Bruno olhou para mim. Eu vi o reflexo da minha própria criação no rosto dele. Ele não sentiu pena. Ele sentiu nojo. Você tá bloqueando a entrada da minha garagem, seu lixo humano. Se você não sair daqui em 10 segundos, eu vou passar por cima de você e da sua moeda imunda. Sem aviso, ele chutou a minha mão. A moeda voou, batendo na grade de ferro e caindo nas profundezas escuras do bueiro. O som do metal batendo no esgoto foi o som do meu coração se partindo. A transformação foi completa. O homem que vestia ternos de $10.000 agora vestia a própria miséria. Eu me sentei na calçada gelada, a poucos metros do portão monumental da minha mansão, o mármore da entrada, que eu mesmo escolhi, parecia mais frio do que nunca. A chuva começou a cair. Uma cortina cinzenta que lavava a dignidade de quem não tinha onde se esconder. Eu segurava a moeda. A mesma moeda de R$1 que Helena e eu guardamos naquela garagem. Para o mundo, era apenas um pedaço de metal. Para mim, era o meu último pedaço de alma. O primeiro a chegar foi Bruno. O som do motor do seu Porsche era um rugido de arrogância. Ele parou o carro e o farol alto me cegou por um momento. Meu senhor, por favor. Eu estendi a mão trêmula. Eu só tenho esta moeda. Ela caiu no bueiro. Você poderia me ajudar a pegar? É tudo o que eu tenho para comer hoje. Bruno olhou para mim. Eu vi o reflexo da minha própria criação no rosto dele. Ele não sentiu pena. Ele sentiu nojo. Você tá bloqueando a entrada da minha garagem, seu lixo humano. Se você não sair daqui em 10 segundos, eu vou passar por cima de você e da sua moeda imunda. Sem aviso, ele chutou a minha mão. A moeda voou,
batendo na grade de ferro e caindo nas profundezas escuras do bueiro. O som do metal batendo no esgoto foi o som do meu coração se partindo. A transformação foi completa. O homem que vestia ternos de $10.000 agora vestia a própria miséria. Eu me sentei na calçada gelada, a poucos metros do portão monumental da minha mansão, o mármore da entrada, que eu mesmo escolhi, parecia mais frio do que nunca. A chuva começou a cair, uma cortina cinzenta que lavava a dignidade de quem não tinha onde se esconder. Eu segurava a moeda, a mesma moeda de R$1 que Helena e eu guardamos naquela garagem. Para o mundo, era apenas um pedaço de metal. Para mim, era o meu último pedaço de alma. O primeiro a chegar foi Bruno. O som do motor do seu Porsche era um rugido de arrogância. Ele parou o carro e o farol alto me cegou por um momento. Meu senhor, por favor. Eu estendi a mão trêmula. Eu só tenho esta moeda. Ela caiu no bueiro. Você poderia me ajudar a pegar? É tudo o que eu tenho para comer hoje. Bruno olhou para mim. Eu vi o reflexo da minha própria criação no rosto dele. Ele não sentiu pena. Ele sentiu nojo. Você tá bloqueando a entrada da minha garagem, seu lixo humano. Se você não sair daqui em 10 segundos, eu vou passar por cima de você e da sua moeda imunda. Sem aviso, ele chutou a minha mão. A moeda voou, batendo na grade de ferro e caindo nas profundezas escuras do bueiro. O som do metal batendo no esgoto foi o som do meu coração se partindo. Carla e Diego chegaram juntos em uma SUV blindada. Eles estavam rindo de uma piada interna sobre como o hospital cheirava a morte. Quando me viram, Carla tapou o nariz com um lenço de seda. Diego, olhe isso. O Bruno tinha razão. A vizinhança tá ficando decadente. Como esse mendigo conseguiu passar pela segurança do bairro? Não se preocupe, maninha. Diego respondeu, tirando uma nota de R$100 do bolso. Eu tive um lampejo de esperança, mas ele não me deu a nota. Ele a amassou, jogou em uma poça de lama perto de mim e riu. Se você conseguir pegar antes que ela afunde, o jantar é por minha conta, seu verme. Eles entraram na mansão e o som da porta pesada de carvalho se fechando foi como o golpe final de um carrasco. Eu fiquei ali na chuva por horas. Vi os garçons entrando com bandejas de prata. Vi o brilho das joias que eu comprei para eles. Eu estava morrendo de frio, mas o que me matava era a fome de um gesto humano. Foi quando vi uma figura caminhando pela rua. Achei, aqui está, senhor. Ele estava encharcado, surro e cheirando a esgoto, mas seus olhos brilhavam com uma pureza. Ele tirou o seu casaco e o colocou sobre os meus ombros. O senhor precisa se aquecer. Eu tenho um pouco de sopa na minha mochila. Eu estava levando para o meu padrasto, mas ele não pôde comer hoje. Por favor, aceite. Ele me alimentou com a colher, como se eu fosse o seu próprio pai. Ele me contou sobre como estava preocupado com o SS Alberto no hospital, sem saber que o homem que ele tanto amava estava ali, comendo a sua sopa na calçada. Ele foi duro comigo às vezes, mas ele amou a minha mãe, e eu prometi a ela que cuidaria dele até o fim. Naquela noite eu não voltei para o hospital. Voltei para um hotel simples, onde meus advogados me esperavam. Eu tomei um banho que não conseguiu lavar a vergonha que eu sentia de ter ignorado esse rapaz por tanto tempo. O teste tinha terminado. O veredito estava escrito na lama da calçada. A leitura do testamento não foi uma cerimônia de luto, foi um ato de justiça divina. Bruno, Carla e Diego estavam lá, com sorrisos de vitória, já discutindo como venderiam as empresas para comprar ilhas particulares. Lucas estava no fundo, com uma única rosa branca na mão, chorando o pai que ele achava que tinha perdido. Eu entrei na sala. O silêncio foi absoluto. Eu coloquei a moeda de R$1 no centro da mesa. Esta moeda, eu disse, é o valor da alma de cada um de vocês. Bruno, você chutou o seu futuro no bueiro. Carla, você usou a minha dor para ganhar curtidas. Diego, você cuspiu na sua própria herança. Eu anunciei a decisão. Lucas herdaria tudo. Não porque ele era o mais inteligente ou o mais preparado, mas porque ele era o único que sabia que um império sem humanidade é apenas um cemitério de luxo. Meus filhos biológicos foram expulsos da sala, e desta vez não havia carros de luxo esperando por eles.
Havia apenas a calçada fria onde eles me deixaram. Hoje a Albuquerque Global não é mais apenas uma empresa de energia, é uma empresa de esperança. Lucas e eu trabalhamos lado a lado nos meus últimos meses. Ele me ensinou que a maior fortuna que um homem pode deixar não é o que ele tem no banco, mas o que ele deixa no coração de quem fica. E a moeda de R$ 1. Ela continua lá, na recepção, para que ninguém nunca esqueça que a grandeza começa na lama.